Depois da epopeia da independência do Piauí, vamos ver o que aconteceu com os dois maiores personagens dessa história, Fidié e Manuel de Souza Martins. Vamos começar pelo oficial português, que depois de ter deixado o Piauí, esteve preso em Salvador e Rio de Janeiro, de onde retornou para Portugal e foi um militar de grande prestígio naquele país. E é de lá mesmo, de Portugal, que Solange Souza nos conta a história de vida de João José da Cunha Fidié. Um estrategista, um veterano de guerra, João José da Cunha Fidié. Estamos em Lisboa para investigar a vida do homem que liderou no Piauí a mais sangrenta batalha nas lutas pela independência do Brasil. Tenente-general reformado, comendador da Ordem de Aves, diretor do Real Colégio Militar. Para conhecer detalhes da vida do comandante-geral das armas do Piauí, fomos ao Museu Militar de Portugal. Só aqui é possível conhecer o fardamento usado por Fidié durante as batalhas portuguesas, os canhões usados nas guerras, as armas originais dos soldados. Uma viagem no tempo. Entramos em uma sala que preserva toda a documentação militar de Portugal. Uma autorização especial garantiu acesso aos documentos de Fidié. Em uma pequena pasta, eles revelam detalhes da sólida carreira militar do major. Cada promoção detalhada através de mapas. Uma descrição que se estende aos documentos escritos a próprio punho por Fidié na hora de pedir promoções. Apesar do tempo, a maior parte deles está preservado. Entre os documentos importantes encontrados no Arquivo Histórico Militar em Lisboa está este requerimento feito pelo próprio Fidié em 1835 e enviado ao Ministério da Guerra. O documento traz uma descrição minuciosa da carreira militar de João José da Cunha Fidié, dando atenção especial ao trabalho que ele desenvolveu no Brasil e também no Piauí. O texto diz: o brigadeiro João José da Cunha Fidié era tenente em 15 de dezembro de 1814, quando em 1817 foi para o Brasil, na divisão auxiliadora como tenente do Regimento de Infantaria número 15, onde foi despachado capitão em 6 de fevereiro de 1818 e em junho seguinte promovido a major. Em 1821, foi governar a província do Piauí, onde fez serviços relevantes contra a independência do Brasil, em atenção aos quais, por decreto de 13 de março de 1825, foi nomeado major do Regimento de Infantaria número 14 e graduado tenente-coronel por decreto de 15 de janeiro de 1827. No final desta página, uma descrição sobre o Piauí. Em abril de 1835, entendendo haver sido preterido ao posto de tenente-coronel, na promoção de 9 de julho de 1827, requereu ser indenizado, alegando os extraordinários serviços que havera feito como governador do Piauí. Na tentativa de encontrar alguma referência à Batalha do Genipapo, conseguimos localizar um importante mapa. Este é o mapa original do Corpo de Tropas de Infantaria na linha da província do Piauí. Uma referência à distribuição das tropas portuguesas em território piauiense. O documento mostra a situação dos militares entre 1º de janeiro a 20 de junho de 1822, meses antes da proclamação da independência no Brasil. Ele participou nas guerras peninsulares, não é? A grande batalha do Bussaco, que se deu aqui no dia 27 de setembro de 1810, foi uma batalha muito importante contra as forças francesas, e depois toda a campanha da perseguição das tropas francesas até já ao interior de França. Do Museu Militar para o Real Colégio Militar. Aqui, apesar do rigoroso esquema de segurança, conseguimos autorização para visitar os lugares onde Fidié passou boa parte do tempo, depois que recebeu permissão para voltar a Portugal. Entramos em uma sala onde aconteciam as principais reuniões do Colégio Militar.
Fidié nasceu em Lisboa em 1790. Aos 19 anos, alistou-se voluntariamente como cadete no Regimento de Infantaria número 10. Naquela época, Portugal já se preparava para a anunciada invasão napoleônica. Em 28 de dezembro de 1811, ele participa da primeira batalha. Anos depois, começa a adquirir experiência com a Batalha de Albueira em 1811 e com os cercos de Olivença e Badajoz. Naquela época, o exército de Fidié fez uma marcha que durou 3 meses. Seria uma prévia do que ele enfrentaria anos depois no interior do Piauí. Em 15 de setembro de 1814, ele foi promovido a tenente. 4 anos depois, foi enviado ao Brasil. Nós estamos na biblioteca do Colégio Militar aqui em Lisboa. E entre as fotos dos ex-diretores do colégio está a fotografia do Major João José da Cunha Fidié. Fidié foi diretor efetivo da escola de 1837 a 1848, ano em que foi exonerado. O prédio preserva todas as características originais: o grande pátio, as placas de ex-alunos, o mobiliário e o museu do colégio representam um dos mais importantes patrimônios históricos de Portugal. É talvez das funções mais gratificantes que um militar pode desempenhar, é a formação, o ensino, a educação. E é isso que o Colégio Militar faz. De volta a Lisboa, Fidié é promovido a major em 13 de maio de 1825 e foi nomeado o primeiro comandante interino do Real Colégio Militar. Ele foi elevado ao posto de tenente-coronel em 25 de janeiro de 1825. No Arquivo Histórico Ultramarino, conseguimos localizar alguns documentos enviados por Fidié do Piauí para Portugal. Este é um ofício ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Cândido José Xavier, sobre a aclamação do rei Dom João VI às cortes, relatando a fuga para o Ceará dos principais mentores do movimento separatista de Parnaíba. O ofício é datado de 22 de dezembro de 1822. Também conseguimos localizar este ofício de 12 de agosto de 1823, escrito em Caxias, no Maranhão. João José da Cunha Fidié fala ao secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Manuel Gonçalves de Miranda, sobre sua demissão e prisão, presumindo que vai ser enviado para o Rio de Janeiro. Fidié foi promovido a brigadeiro em 1844 e em 12 de abril de 1854 foi reformado no posto de tenente-general. Ele ficou eternizado através de livros, escreveu breves esclarecimentos acerca do Colégio Militar e vária fortuna de um soldado português. Ele morreu em 20 de junho de 1858, aos 68 anos de idade. Após o longo período dos conflitos e desordens na luta pela nossa independência, a província do Piauí entra em dramática situação econômica. A volta à normalidade ao trabalho não foi fácil. A guerra desorganizou as vidas urbana e rural. Muitos dos que retornaram das frentes de batalha aglomeraram-se sem trabalho nas capitais e nas vilas. A seca agrava a situação. As fazendas quase não produzem e o governo está sem recursos. É neste contexto que assume o brigadeiro Manuel de Souza Martins, que vai governar o Piauí por 20 anos. Estamos no Museu do Piauí, uma das primeiras edificações de Teresina, construída em 1859 para servir de residência para o comendador Jacó Almendra, foi também sede do governo estadual e do Tribunal de Justiça. A partir de 1980 foi transformado em museu, abrigando um rico acervo de documentos e peças que marcaram momentos importantes da história do Estado, com a participação na independência do Brasil. E não dá para falar na adesão do Piauí a esse movimento e de seu progresso após a separação de Portugal, sem mencionar o Visconde da Parnaíba, nascido com o nome Manuel de Souza Martins, o mesmo do pai. O ano era 1767, o dia, um sábado, 8 de dezembro. O local, a fazenda Serra Vermelha, situada no hoje município de Paulistana. Manuel de Souza Martins parece ter nascido predestinado a entrar para a história. O escritor José Expedito Rego relata em uma de suas obras um diálogo que teria sido registrado entre o pai de Manuel de Souza Martins, o fazendeiro Né Martins, e um vaqueiro da fazenda Serra Vermelha, identificado como Afonso.
Preocupado com o demorado trabalho de parto de sua esposa, Dona Ana Rodrigues, Né Martins foi tranquilizado pelo vaqueiro. Afonso lhe dizia que não ficasse preocupado, porque, segundo uma crença popular, toda criança do sexo masculino que nascia em dia de sábado haveria de se tornar um grande homem. Manuel de Souza Martins teve uma infância considerada normal para uma criança que vivia no interior. Logo cedo aprendeu a montar a cavalo e a cuidar do gado, tarefa que, por sinal, precisou assumir sozinho aos 13 anos de idade, após o falecimento de seu pai, Né Martins. Só que cuidar do gado da família na fazenda Serra Vermelha não trazia boas perspectivas para o poder para Manuel de Souza Martins. Ele, que costumava frequentar festividades em Oeiras, sabia que estavam na capital da província as melhores chances de se conquistar poder e prestígio. Por isso, aos 16 anos de idade, ele largou tudo e veio morar aqui em Oeiras, na casa de um tio. E como naquela época as melhores possibilidades estavam no serviço militar, se alistou então Manuel de Souza Martins na Força Militar da província. Começava a partir daí uma longa trajetória, marcada pelo exercício do poder e da influência política. Uma carreira de ascensão rápida devido principalmente à inteligência estratégica de Manuel de Souza Martins. Rapidamente chegou ele ao comando das armas da então capitania do Piauí. Com espírito de liderança, percebeu o momento propício para proclamar a adesão à independência. Ele aproveitou a hora certa, a hora azada, como se diz, e o FIDE ausenta-se da capital e ele, então, na madrugada do 24 de janeiro, toma os quartéis da cidade e proclama a adesão do Piauí. Quer dizer, foi um homem que soube, ele não foi assodado, ele ele esperou que o FIDE se ausentasse da capital. Esse seu gesto heróico ecoou de maneira importante ao longo da sua vida e que se tornou um verdadeiro mito, um ícone da nossa historiografia e muita honra para nós, oeirenses em particular, ter o Visconde como uma pessoa que foi de importância decisiva naquele momento das lutas emancipacionistas do Piauí. Segundo o historiador Júnior Viana, com a adesão da província em 1823, o já brigadeiro Manuel de Souza Martins foi eleito presidente da Junta Provisória de Governo, mas acabou nomeado presidente da província porque Simplício Dias da Silva, o primeiro da lista de Dom Pedro I, teria preferido ficar em Parnaíba, onde estavam seus negócios. Foi um governo dotado de regras rígidas, para muitos ditatoriais. Mais do que o respeito, o povo temia o poder do Visconde da Parnaíba, né? Ele não era um homem estudado, sabia basicamente contar e ler, como mostra a historiografia oficial. Não leu O Príncipe de Maquiavel, mas tinha, de certa forma, literalmente um príncipe ao lado, porque um grande intelectual estava ao lado dele, que era o padre Marco de Araújo Costa, primo dele. Então era um grande intelectual que estava a serviço do Visconde da Parnaíba, sempre lhe informando da forma correta como atuar, até porque ele fazia parte do Partido Liberal Brasileiro, né, o partido que pertencia à alta nobreza do país. A administração de Manuel de Souza Martins durou 20 anos, um período interrompido ao final dos primeiros 6 anos por uma conspiração que em 1829 o derrubou do poder. Menos de 2 anos depois, o brigadeiro reassume em lugar de João José de Guimarães e Silva, que adoecera gravemente. Foram mais 13 anos de gestão e, como lembra a historiadora Claudete Dias, nesse último período, o então Barão da Parnaíba enfrenta a balaiada. Ele passou ainda para a história como um dos heróis da independência, mas na visão da história social e dentro das minhas pesquisas, ele realmente é um valente homem, muito inteligente, astuto e perspicaz, cheio de tramas, é considerado por uns como herói, é considerado por outros como um ditador rural. Controversa, a figura do Visconde da Parnaíba não marcou apenas uma época, foi eternizada na história e na cidade onde viveu. Em Oeiras, a casa que construiu e onde morou virou ponto comercial, mas mantém características originais. O busto na praça que leva seu nome
faz permanecerem vivos os feitos do Visconde da Parnaíba. Temido ou simplesmente respeitado, o brigadeiro Manuel de Souza Martins, Visconde da Parnaíba, teve vida longa. Faleceu em 20 de fevereiro de 1856. Seu corpo foi sepultado aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras. Exatamente neste ponto, junto ao altar-mor. O túmulo foi aberto em 1883 para que nele fosse depositado também o corpo da filha do Visconde, Dona Maria Josefa Clementina de Souza. Em 1978, um programa do governo federal de preservação das cidades históricas brasileiras retirou os túmulos desse local, mas transferiu as lápides para essa parede lateral da igreja. E essa menor, aqui no fundo, traz informações importantes. Aqui descansam os restos mortais de Dona Maria Josefa Clementina de Souza, viúva do Major Manuel Clementino de Souza Martins, falecido na campanha de Balaios no dia 14 de setembro de 1839, e filha legítima dos finados Visconde da Parnaíba e Baronesa Dona Josefa Maria dos Santos. A vida na província do Piauí no século XIX segue lenta, sem mudanças significativas. Merece um registro especial o governo de Zacarias de Góes e Vasconcelos, que criou o primeiro estabelecimento de ensino secundário do Piauí, o Liceu Piauiense. Mas certamente outro fato de grande importância no século XIX, depois da luta pela independência, foi a transferência da capital de Oeiras para Teresina. Chegamos a 1850, quando José Antônio Saraiva assumiu a presidência da província. 23 de julho de 1850, José Antônio Saraiva, com 27 anos de idade, é nomeado presidente da província do Piauí. O novo governador já encontra em Oeiras um movimento pela mudança da capital. Saraiva decidiu estudar o assunto com profundidade e constatou que ao longo de 100 anos, muitas eram as sugestões para se edificar uma nova cidade às margens do rio Parnaíba. Em outubro de 1850, ele faz a primeira viagem para conhecer a vila e encontra a população engajada na luta pela transferência para um lugar mais alto e livre de inundações. Liderados pelo padre Mamed Antônio de Lima, as famílias já haviam escolhido o local para a nova sede, localizada onde existia uma fazenda chamada Chapada do Corisco. É selado um pacto entre Saraiva e os potienses. Se as casas fossem construídas na nova vila, a transferência da capital seria liderada pelo próprio presidente. Saraiva deixou alguns relatos sobre aquele inevitável e difícil processo de mudança. Fácil me foi compreender que, sujeita a febres endêmicas, sempre arruinada pelas enchentes daquele rio Poti, não podia aquela vila florescer e que seus habitantes desejavam com ansiedade edificá-la em qualquer outro lugar. Vamos fazer um acordo de cavaleiro? Vocês se empenham de trazer logo as casas de vocês para cá, que eu vou voltar a Oeiras, não tenho maioria na Câmara ainda, e vou esperar um ano para, quando tiver eleição, me preparar e ter maioria para fazer a transferência para cá. Era um acordo de cavaleiro. E logo em seguida, o que é que ele fez? Juntou todo mundo, vou fazer logo uma cota para fazer uma igreja. Para projetar o traçado da nova cidade e edificar os prédios públicos, Saraiva contrata o mestre de obras português João Isidoro França, que ergue as primeiras edificações cobertas de palha e estrutura o canteiro de obras ao lado da Praça da Bandeira. Em 25 de dezembro de 1850, é lançada a pedra fundamental da Igreja do Amparo. 2 anos depois, com a celebração de uma missa, é inaugurada a Capela Mor do Marco Zero de Teresina. Saraiva coordenou o processo de instalação de todas as repartições públicas para a nova capital e rebateu algumas críticas na Assembleia Provincial. Reconheço que a mudança da capital fere interesses. Vós decidireis se esses interesses são legítimos e se o futuro do Piauí deve ser prejudicado.
Não querendo sofrer uma derrota, já que os deputados haviam se manifestado contrários à transferência da capital, anulando todos os decretos publicados, José Antônio Saraiva aguardou a reorganização da Câmara. Em 21 de julho de 1852, é autorizada a transferência da capital para a Vila Nova do Poti, com o nome de Teresina. A mesma resolução determinou também a construção de novos prédios para abrigar as repartições públicas. Avisado que poderia sofrer um atentado em Oeiras, Saraiva assina o decreto da mudança da capital e deixa a cidade. Aqui no Museu do Piauí está um dos símbolos da transferência da capital, o cofre público de Oeiras, que, de acordo com os historiadores, representava a última esperança de permanência da capital na cidade. O clima em Oeiras com a mudança era tão tenso que a população tentou impedir a saída do cofre. Escoltado por vários oficiais e em cima de um carro puxado por bois, o cofre deixou Oeiras em direção a Teresina. Aquele foi um dia de luto na primeira capital do Piauí. Saraiva volta a Teresina no dia 13 de agosto de 1852 e adota medidas para o funcionamento da máquina administrativa, uma ousadia para a época. Não haviam recursos suficientes, não havia infraestrutura básica. Os protestos em Oeiras eram constantes. O processo de transferência da capital surpreendeu até o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro estava em Lausanne, na Suíça, quando chegou uma nota oficial. Saraiva fez a mudança da capital de Oeiras para mais do Rio Parnaíba, do Rio Poti. Deu o nome de Teresa Cristina, que era a esposa dele. E Dom Pedro disse, rapaz, eu fiz uma besteira, pegar um menino de 27 anos, recém-formado, ele é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, e botei para... Como é que ele vai fazer essa mudança? Dom Pedro não fazia nada durante o Império, que foi quase 45 anos, quase 50 anos, se não fosse com Saraiva. Mas quem foi o homem que mudou o destino do Piauí? Boa parte da história de vida de Saraiva está na Bahia. Para os teresinenses, a decisão mais importante tomada pelo presidente da província do Piauí, José Antônio Saraiva, foi a transferência da capital de Oeiras para a Chapada do Corisco. Mas o conselheiro Saraiva, como ficou mais conhecido em todo o país, era um homem de grande prestígio e influência durante o Segundo Império. Ele nasceu aqui na Bahia, na cidade de Santo Amaro da Purificação, em 1º de maio de 1823. Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, ele foi nomeado para a província do Piauí aos 27 anos de idade e, desde o início, era visto como um homem de ideias novas e liberais. Grande parte desses projetos inovadores para a época surgiam de encontros com os membros da corte. Boa parte dessas reuniões aconteciam aqui na Associação Comercial da Bahia. Saraiva deixou o governo do Piauí para administrar Alagoas em 1853, São Paulo em 1854 e Pernambuco em 1858. Ele participava ativamente da política brasileira, combateu o crime e empenhou-se na melhoria dos trabalhos públicos. Foi deputado provincial, ministro da Marinha, da Guerra, da Fazenda, dos Negócios Estrangeiros, senador do Império e da República. Ele participou da elaboração da chamada Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, que regulamentou a extinção do trabalho escravo com idade igual ou superior a 60 anos. Com a proclamação da República em 1889, Saraiva voltou para a Bahia. Nossa equipe visitou os prédios públicos onde ele trabalhou. Saraiva se tornou um homem público respeitado, um conselheiro nos momentos de crise. Ele era um dos frequentadores mais assíduos da Associação Comercial do Estado da Bahia. Embora ele tivesse sido jovem, ido como um jovem e com ideias jovens, inovadoras, etc., que foi excelente para o Brasil como um todo, para o Piauí em particular, na realidade, ele era um homem muito lúcido e continuou sendo um político atuante até o final do Império e começo da República. No Arquivo Público da Bahia, conseguimos localizar o testamento de Saraiva. Desgastado apesar do tempo, o documento revela os últimos desejos do homem que transferiu a capital. Dos arquivos da TV Cidade Verde, um momento histórico para Teresina. Em 2002, nós mostramos pela primeira vez, com exclusividade, a vida, a trajetória política do homem que fundou Teresina. Fomos a Salvador e conseguimos localizar o testamento e o túmulo de José Antônio Saraiva. Sem dúvida, um momento emocionante.
Este é o cemitério do Campo Santo, um dos mais antigos e o mais tradicional de Salvador. Foi inaugurado em 1834. E foi aqui que a nossa equipe conseguiu descobrir o túmulo de Conselheiro Saraiva. José Antônio Saraiva está enterrado neste mausoléu. Estar próximo ao túmulo do fundador de Teresina foi uma das maiores emoções para nós. A professora Cecília Mendes não resistiu. Colocou flores e rezou por Saraiva. Há 36 anos depois que a Vila Nova do Poti se tornou Teresina, um fato histórico marcou o Brasil. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel aboliu a escravatura. Para saber como o Piauí reage à libertação dos escravos, vamos contar toda a trajetória dos africanos que chegaram aqui com Domingos Jorge Velho. Longe das praias onde aportavam os navios negreiros, o Piauí concentrava menos escravos que o Rio de Janeiro, a Bahia e o Maranhão. As fazendas de gado não exigiam tanta mão de obra quanto a cultura da cana-de-açúcar ou do café. O reflexo dessa atividade produtiva fez crer que o Piauí tivesse dado outra característica à população servil e fez surgir 3 diferentes teorias entre os pesquisadores que investigam os 130 anos de escravidão em terras piauienses. Até a década de 90, era difundida a tese de que a escravidão era mais amena e menos violenta no Piauí. A segunda versão veio no final do século XX. Os pesquisadores identificaram situações distintas. Nas fazendas particulares, os negros eram vítimas de maus tratos e humilhações. E nas fazendas públicas, os escravos sofreriam menos. No Piauí, nós temos vários tipos de proprietários de escravos. Nós temos o particular, que é isso que a gente está entendendo, trabalhando de uma maneira geral. Nós temos os jesuítas que administraram o patrimônio deixado por Marfrense e que em 1662 eles foram expulsos do Piauí e os escravos ficaram e passaram a ser pertencentes à coroa portuguesa. Então tem o escravo da coroa, do reino, e nós temos os escravos dos próprios jesuítas. Né? O jesuíta tem escravos. Então, na hora que o escravo é batizado, ele já fica equiparado ao senhor, porque, né, é batizado, já a condição de pessoa já dá. Então, ele já é uma forma também de controle. Na hora que casa, já permite o casamento. E os jesuítas tinham essa particularidade, da mesma forma que no fisco. A terceira corrente de pensamento entre os historiadores ganha força no núcleo de pesquisa sobre africanidade e afrodescendência, que se desenvolve a partir do ano 2000. Segundo esses pesquisadores, no Piauí a violência se fez presente com os requintes de crueldade característicos do domínio da população africana pelos portugueses. O nosso olhar sobre a escravidão no Piauí refuta totalmente a tese de relações brandas. Para nós, aqui no Piauí, assim como no Brasil, nós tivemos relações duras entre trabalhadores escravizados e senhores, distantes, portanto, desse olhar romântica e idílica de uma sociedade paternalista. As diferentes versões partem de um mesmo princípio. A economia do Piauí se baseava na pecuária, que utilizava menos escravos e permitia o trabalho longe das senzalas. Mas o desenvolvimento de uma atividade econômica específica, por si só, não era suficiente para transformar o comportamento de uma região que reproduzia na sociedade modelos implantados pelos colonizadores. Em vez de trabalharem sob a mira dos capatazes, nas fazendas do Piauí, os escravos percorriam pastos. O fato de estarem sem correntes não quer dizer que recebiam os mesmos tratamentos dos serviçais brancos. É mais difícil você encontrar um conjunto de escravos onde um feitor esteja, como no engenho, controlando o trabalho do escravo com o chicote, do que um escravo que está trabalhando numa fazenda, ajudando os vaqueiros, em cima dos cavalos, pastorando o gado. Então, mas a escravidão é violenta por ela mesma. Quando
Quando a Vila da Mocha foi elevada à categoria de cidade, o Piauí tinha 536 fazendas de gado e cerca de 12 mil habitantes, distribuídos em 6 vilas. Na então capital da província, os negros não costumavam morar nas casas senhoriais, mas em um local específico, onde tinham permissão para fazer roças e criar animais. Essa característica, apontada por alguns historiadores como respeito à privacidade e ao descanso, é vista por outros como uma alternativa à falta de porões nos casarões da arquitetura colonial eirense. A localidade, habitada pelos escravos, ganhou um templo exclusivo. A Igreja do Rosário, construída no século XVIII, era frequentada pelos negros que não podiam entrar na matriz Nossa Senhora da Vitória. O comportamento social em Oeiras era o mesmo em outras vilas. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Parnaíba, construída no ano de 1775, bem próxima à Igreja Nossa Senhora da Graça, onde rezavam os senhores, é mais um indício da imposição da religião e do distanciamento entre negros e brancos, inclusive entre os católicos. Um documento de 1770 transformou sua autora em personagem símbolo da resistência à escravidão no Piauí. Escrava de uma fazenda pública que pertenceu aos jesuítas e ao Império, Esperança Garcia fez uma carta ao governador da província denunciando o seu sofrimento. Apesar de saber escrever, ela era muito maltratada. A Carta de Esperança Garcia é o mais antigo documento já identificado no Brasil, redigido por um escravo. O relato dela foi transcrito e está exposto em um ponto turístico para que todos possam refletir sobre a complexidade da escravidão no Piauí. Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria da administração do capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão para lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido para ser cozinheira da sua casa, onde nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho meu, sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo a piada. Por misericórdia de Deus escapei. A segunda, estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelo que peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus e do seu Valentim, ponha os olhos em mim, ordenando, digo mandar ao procurador, que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. Sua escrava, Esperança Garcia, 6 de setembro de 1770. Para saber mais sobre a escravidão no Piauí, nós viemos à Casa Anísio Brito, onde está instalado o Arquivo Público. Há 100 anos, essa instituição mantém o acervo que é fonte de pesquisa para os historiadores. São mais de 1.000 metros lineares de documentos, 2.000 livros e 15.000 fotografias. Essas prateleiras guardam 2 séculos e meio de história do Piauí. Essa caixa apresenta o comportamento da sociedade em um período muito próximo à Lei Áurea. Ainda existiam as listas de escravos por senhores, mas as ideias abolicionistas já eram difundidas. Os que não haviam sido beneficiados pelas leis do ventre livre ou sexagenária precisavam ser melhor tratados para serem mantidos ativos. Os escravos tinham a confiança dos senhores para fazer compras, negociar mercadorias, receber pagamentos. Mesmo circulando pelas ruas, eles viviam sob permanente vigilância. Na recém-criada Teresina, qualquer motivo, real ou falso, justificava uma prisão. Esses documentos da Secretaria de Polícia relatam a detenção de escravos acusados de desobediência, desordem ou embriaguez. A sociedade exigia controle, submissão e disciplina. E isso era a marca da sociedade piauiense, associada aos castigos corporais quando necessário. Então nós vamos ter a violência como a mediadora das relações. A violência explícita, né, nos castigos, e a violência implícita a partir dessa relação de submissão e disciplina. Em 13 de maio de 1888, 16.000 escravos foram libertos no Piauí. A abolição da escravatura não trouxe prejuízos à economia, já que a pecuária pouco dependia deles. Os negros continuaram destinados a ocupações domésticas e à agricultura de subsistência, salvo raras exceções, como João Chico, que poucos anos após a decisão da princesa Isabel, já era um comerciante influente na sociedade de Floriano. Até hoje, a cidade de Amarante tem o registro da escravidão no Piauí. Nas ruelas da vila não ficaram sinais de resistência, mas a população da zona rural traz nas veias um tesouro da história.
Segundo pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, 120 anos depois da abolição, a porcentagem de genes africanos da comunidade Mimbó chega a 96,4%. O padrão genético ainda se mantém porque membros da comunidade perpetuam as tradições e casam entre si. Hoje isso é uma escolha, mas até a década de 60, descendentes de escravos refugiados moravam naquele baixão lá ao fundo, um lugar de completo isolamento de outras regiões povoadas. E foi exatamente a dificuldade de acesso que garantiu aos mimbós a sobrevida do quilombo. Os avós de Seu Tuna protagonizaram essa história, com coragem para fugir das fazendas e força para mudar o destino de um povo. Vinham judiados, comendo macambira, porque não tinha, passava muita necessidade. Eles passaram muita necessidade e vieram se escapar aqui. 3 irmãos casaram com 3 irmãs. A árvore genealógica dos filhos, netos, bisnetos e tataranetos foi emendando galhos e entrelaçando parentes. Hoje, são 385 famílias. Seu Augusto é o mais velho entre os moradores. Debilitado pelo peso dos anos e mantendo a crença dos antepassados, Seu Augusto chama o genro para que a reza o cure de uma grave enfermidade. Como a raça que, com o passar do tempo, vai se render à miscigenação, Seu Augusto não consegue mais resistir à influência da proximidade com a zona urbana. Pressionado pelos filhos, é levado ao hospital. Pode ser a última barreira a transpor nessa sociedade que, embora ainda coma o que colhe e ainda acredite no que prega, não impede a invasão de outros costumes. O século XX foi marcado por muitas transformações. O Piauí, no entanto, teve seu desenvolvimento muito lento até os anos 50, marcado pelo extrativismo vegetal. Vamos agora conhecer a história e a evolução da nossa economia. As primeiras atividades econômicas do Estado nasceram do processo de desbravamento e colonização do território piauiense. A agricultura era atividade apenas de subsistência. Foi então a pecuária a primeira atividade econômica do Estado. Uma economia primitiva, onde os vaqueiros eram remunerados com uma parte das crias, a quarta, e o negócio se expandia sem a presença do dono nas fazendas. A atividade concentrou a renda na mão de poucos. Desde Mafrense, a pecuária foi a atividade que predominou no Piauí. Foi a principal atividade econômica até a primeira metade do século XIX. O Nordeste e parte do norte do país eram as principais regiões consumidoras do gado piauiense. No mercado externo, a Guiana Francesa. O couro chegou a ser exportado para a Inglaterra. A pecuária, que teve seu apogeu entre 1758 e 1852, perdeu peso nos mercados do Norte e Nordeste por falta de inovações no sistema de criação que manteve práticas coloniais. No fim do século XIX, começou a ganhar destaque o extrativismo vegetal. Este livro de 300 folhas ou 600 páginas servirá para diário da minha casa comercial estabelecida nesta praça. Parnaíba, 29 de novembro de 1889, assinado Marc Jacó. Marc Jacó é a memória viva da família que marcou páginas importantes da história econômica do Piauí. E o livro de contabilidade mais antigo das empresas do pai, Marc Jacó, e dos tios, traz detalhes de como era a economia na época em que o eixo econômico do estado voltou-se para o norte com a liderança de Parnaíba. Registros dos negócios da família Jacó, que fez fortuna entre o fim do século XIX e meados do século XX, com o extrativismo e as exportações. Os tios vieram para cá numa época em que muitos franceses deixavam a França, porque a Alsácia-Lorena foi perdida para a Alemanha na guerra de 1872.
E 140 mil franceses dessa região saíram da França nesse período. Exportavam talvez 50, 60, 100 mil couros de boi por ano. Porque aqui em Parnaíba, nessa época, ainda tinha charqueada, ainda tinha uma produção grande de couros de boi. Algodão também foi um grande produto. E oleaginosas, mamona, tucumba, baçu. Este foi o início do apogeu econômico de Parnaíba, que passou da exportação dos couros e peles, da riqueza das charqueadas de Simplício Dias, para a exportação dos produtos do extrativismo. Os produtos eram comprados de fornecedores e tudo era transportado nas embarcações pela principal via comercial do estado, o Rio Parnaíba. Essas embarcações, elas subiam o Rio Parnaíba, indo até Balsas e Santa Filomena, levando principalmente sal e trazendo o que os fornecedores tinham ajustado com o Marc Jacó de entregar. Então eles iam coletando e trazendo carnaúba, o couro de boi. Antes de chegar aos navios, a mercadoria para exportação ficava estocada nos armazéns da cidade, uma parte deles concentrada aqui, no Porto das Barcas. Do porto, os produtos do extrativismo piauiense saíam para o mercado estrangeiro. E os principais parceiros comerciais do Piauí, até por volta de 1950, foram Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão. Teve um tempo que a exportação de Parnaíba era tão grande que não cabia em todos os armazéns da cidade. Foi a época do apogeu das exportações da carnaúba, entre os anos de 1940 e 1950, quando a cera constava na lista dos principais produtos de exportação brasileiros. Período de muita riqueza no estado. Parnaíba reinava absoluta. A Santa Casa de Misericórdia foi feita pela Sociedade Parnaibana. A usina elétrica, a primeira usina elétrica foi Parnaíba que comprou. A segunda usina elétrica, Oscar Clark, foi Parnaíba que comprou, né? O primeiro sistema de telefone, que eu acho que foi até o primeiro do estado, foi Parnaíba que comprou. Parnaíba falava muitas línguas nesse período. E era voltada para o mar, né? Assim como a família Jacó, muitas outras famílias fizeram riqueza em Parnaíba. Era a época de grandes empresas comerciais. A família Clark é outro exemplo. Em 1849, o inglês Paul Robert Singers fundou a filial da Casa Inglesa em Parnaíba. Em 1869, James Frederick Clark se juntou a Paul e passou a trabalhar nos negócios da empresa como aprendiz. Mais tarde passou a ser sócio e depois proprietário. James é considerado o descobridor da cera de carnaúba. Ele descobriu por acaso, né? Tem a história que subiu na escada, né? Pingou uma vela e ele foi estudar os benefícios da cera de carnaúba. E durante anos ninguém acreditava na cera de carnaúba. Ele trabalhou no vermelho tentando exportar, não conseguia. E por incrível que pareça, um grande mercado que se abriu foi a Igreja Ortodoxa Russa. E durante a guerra eles comiam as velas, a cera, porque tem um sebo, né? É gordura natural, e eles comiam as velas. A Casa Inglesa era forte nas exportações e no comércio local. Seria uma grande loja também de varejo. Ela foi representante da ESSO durante 50 anos. Gips, máquina de costura, tudo que você possa imaginar, a Casa Inglesa ela importava. Até hoje ainda tem, digamos, peças de linho irlandês, né, importada pela Casa Inglesa. De lustres, né, móveis, né, vendiam tudo. O ciclo extrativista consagrou-se também pela exploração da maniçoba, planta em extinção de onde se extraía o látex para a produção de borracha. A exploração da maniçoba foi facilitada pela ocorrência de extensas reservas nativas do estado. Hoje, esta é a única reserva preservada do Piauí, onde há raras espécies de maniçobeiras, como esta aqui, em uma área de aproximadamente 200 hectares no Parque Nacional da Serra da Capivara.
Seu Nilson foi maniçobeiro por 30 anos na região de São Raimundo Nonato. Ele nos levou até o local onde, com um grupo de maniçobeiros, trabalhava em sistema de barracão. Aos 73 anos, ele conta que a vida do maniçobeiro era árdua e perigosa. Muitos, como ele, dormiam como nos tempos da pré-história, em cavernas. Aí nisso a gente passava 1 mês, 2, sem sair fora, só trabalhando na mansão. E tinha muita disputa por terra? Sempre havia muita morte. Aqui mesmo tem um cemitério aqui que tem mais de 30 mortos. No verão, as maniçobeiras perdem as folhas e secam. Doutora Niede Guidon, a arqueóloga responsável pelo parque, fala que as poucas espécies que restam na área estão morrendo por causa de mudanças climáticas e faz um relato. Os depoimentos locais de remanescentes de famílias de maniçobeiros são da exploração da mão de obra na época, motivada pelos lucros do extrativismo. As pessoas que trabalhavam praticamente eram um regime de trabalho escravo. Nós temos documentos, fotos, filmes que mostram como nesses 35 anos que eu estou pesquisando aqui, houve uma transformação radical e uma desertificação. E que se continuarem estes costumes de queimar, de cortar e queimar tudo, isto vai virar um deserto. Não se trata apenas de uma dizimação em função de queimadas, da agricultura, mas também do consumo que o gado fazia, especialmente pelo tipo de exploração sofrida por essa planta. Era um tipo de exploração extremamente predatória. A coleta do leite, do látex, é feita a partir das raízes, com instrumentos que matam a planta com 1 ano, 2 no máximo de exploração. Quais foram as principais cidades que tiveram impulso na economia com a extração da maniçoba? São Raimundo Nonato, Simplício Mendes, São João do Piauí, Picos, Floriano, Oeiras. Essa grande região que corresponderia hoje ao que a gente considera o centro-sul do estado, especialmente a região semiárida. O que acontece nos anos 50? Se esgota essa inserção do Piauí enquanto estado exportador, porque como se trata de produtos que são vendidos para o mercado internacional, esse mercado ele se fecha e o Piauí se volta para um modelo econômico que se marca pela exploração de natureza agrícola e pela tentativa de conquista do mercado regional a partir da agricultura. E o que vai acontecer? O comércio exportador ele se esvai, mas nós começamos a ter muito claramente uma vocação para o comércio varejista. O desenvolvimento do comércio piauiense se deu a princípio com os produtos do extrativismo vegetal. Era a época da navegação a vapor do rio Parnaíba, que fez florescer o comércio ribeirinho. Em 1858, registra-se a criação da Companhia de Navegação do Parnaíba para viabilizar o transporte de mercadorias e passageiros. Começou a haver mais integração entre a zona rural e as cidades. É dessa época, de 1893, o primeiro grande empreendimento industrial do Piauí em Teresina, a fábrica de fiação e tecidos piauienses. O comércio da carnaúba foi mais acentuado por volta da década de 1940, com a ascensão dos preços da cera, o que deu impulso à economia. Algumas cidades tiveram destaque. Parnaíba teve destaque nas exportações dos produtos do extrativismo e também no comércio, como Teresina e Floriano. Estas cidades se consolidaram como principais entrepostos comerciais do Piauí, com agências importadoras e exportadoras. Foi nesses primeiros anos do século XX que o Piauí recebeu muitos imigrantes árabes. Eles deixaram seus países de origem, o Líbano, ocupado pela França, e deixaram a Síria, que sofria com a dominação turca. Uma parte deles chegou ao Brasil, ao Piauí. Eles foram chegando aos poucos. Uma parte em Floriano se estabeleceu nas imediações da Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara e fez o comércio prosperar. Lá em Floriano se destacaram a família Lobo, o Sr. Calixto Lobo, Mazoade, família Aten, a Bucá, Demes, que desenvolveram também muita coisa do comércio. Mas lá, em Floriano, o Salomão Mazoade e o seu Calixto Lobo, eles também diversificaram, entraram para a criação de gado. Tiveram fazendas que eu acredito que até hoje estejam lá sendo exploradas nessa atividade por parte dos seus herdeiros. O estilo de comércio implantado era diferenciado.
Negociavam de tudo, como mostram as propagandas da época, desde chapéus a louças, ferragens e estivas. Com vocação para os negócios, os árabes conseguiram expandir os empreendimentos, conquistando a confiança local. Ao oferecer crédito à comunidade com as vendas à prestação e estabelecer o comércio ambulante, até então inexistente, revolucionaram a economia. Em Teresina, os primeiros a chegar foram da família Tágira. Instalaram primeiramente seus negócios à beira do rio Parnaíba, no Mercado Velho, e com o tempo os negócios prosperaram. Jesus Tágira conta como era difícil na época a importação das mercadorias e que o pai, Elias João Tágira, e familiares fixaram seus negócios à rua Paissandu, no centro de Teresina. O pai, Elias João Tágira, se associou e um cunhado, Saba Said, e instalaram uma nova loja chamada Bom Marché. Décadas depois, se separaram, cada um tomou o seu estabelecimento com seus próprios filhos, e o meu pai então instalou a Casa Progresso aqui na Rua Paissandu, aqui nessa esquina, e evoluíram. Uma das maiores dificuldades era o transporte, a comunicação. Com a abertura de estradas, com a telefonia, a estrada de ferro inclusive, as coisas foram mudando. Os primeiros anos da década de 50 foram marcados pela queda nos preços da cera de Carnaúba. Começou a progressiva decadência de Parnaíba e dos empreendimentos extrativistas no Piauí. O comércio começou a se ressentir de crédito. Em meados da década de 50, o Piauí começa uma nova história. Teresina, com posição geográfica estratégica, para onde convergiam as principais estradas, assume papel preponderante na economia. Com as rodovias, chega o fim da navegação comercial no rio Parnaíba. A capital do Piauí se prepara para ser importante polo econômico regional. Surgem as primeiras linhas de transporte regular de passageiros. O calçamento chega às principais ruas, como a Simplício Mendes. Em 1967, Teresina ganha aeroporto moderno para a época. No final da década de 1950 e início dos anos 60, começou o processo de estruturação do Estado. A criação de instituições públicas duradouras. Era a construção da base para o planejamento governamental, com a criação da Comissão de Desenvolvimento do Estado, a CODESE. Foram criadas nessa nova fase as Centrais Elétricas do Piauí S.A., a CEPISA, em 1959. A Empresa de Telecomunicações do Piauí, a Telepisa, em 1960. A Empresa de Águas e Esgotos do Piauí S.A., a GESPISA, em 1962. O Piauí se preparava para o futuro, mas se ressentia de infraestrutura básica como energia elétrica. É desse período os primeiros estudos para a construção da barragem de Boa Esperança. A obra começou em 1964 e foi inaugurada em 1971. É de 1971 também a instalação da Universidade Federal do Piauí. O Piauí plantou alicerces para as décadas seguintes. O Estado passava uma nova página de sua história. A inauguração de Boa Esperança e a instalação da universidade em 71 marcam uma nova etapa na história econômica e no desenvolvimento do Piauí. De fato, aí realmente nós temos o começo da construção de um novo Piauí. A partir dos anos 80, o Piauí se torna marcadamente urbano. Cresce o mercado consumidor interno. É das décadas de 80 e 90, mudanças nas características urbanas de Teresina, com a verticalização e a construção de grandes conjuntos habitacionais. A capital começa a ser polo regional de confecções, composto de grandes e muitas pequenas empresas. Em todo o Piauí, as pequenas empresas se expandem em todos os segmentos. O Estado vive uma nova fase empreendedora. Nos anos 70 e 80, nós tivemos a construção da infraestrutura de energia, de estradas asfaltadas, de telecomunicações. E em seguida vem a ocupação econômica dos cerrados com a agricultura de grande escala para exportação. Já se começa também a montagem de uma infraestrutura hídrica no semiárido
que é a melhor área para a fruticultura irrigada, que, inclusive para exportação. No semiárido nós temos alternativas diversas, como o mel, como a caprinocultura, o caju e o turismo na Serra da Capivara e Serra das Confusões. E Parnaíba como um centro de turismo regional que atrai não só o turismo do Ceará, como do Maranhão, mas centralizando no Delta a grande economia que vai se voltar para o turismo globalizado. O Piauí atual experimenta um crescimento econômico destacado. O estado concentra importantes indústrias e grandes grupos empresariais, como o Grupo Claudino, formado por empresas com atuação em diversos segmentos econômicos da indústria e comércio. Representa com destaque o momento atual da economia. João Claudino Fernandes lembra que muita coisa mudou no Piauí. Mudou muita coisa. Quando nós chegamos aqui não tinha 200 mil pessoas na capital. Mas era uma cidade que a gente via que tinha vontade de crescer. Então nós juntamos a cidade e fomos crescendo juntos, né? O empresário fala com entusiasmo sobre a economia do estado. Eu acho que um campo está muito aberto, muito desenvolvimento, muito mesmo, né? Surgem novos investimentos no estado, a construção civil se expande. Nos cerrados, a produção de soja bate recordes, assim como as exportações. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o estado alcançou a 4ª colocação no país na exportação de mel. Neste semestre de 2008, o estado investe em potencialidades como os biocombustíveis. E sobre o futuro do Piauí, com a palavra, o ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, o piauiense que comandou por 10 anos o Ministério do Planejamento. O Piauí está tendo boas oportunidades agora. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Tudo que diz respeito a aproveitamento de recursos naturais deve ser tornado realidade no Piauí. Nós devemos querer muito mais, porque já mostramos que somos capazes de crescer muito mais rapidamente. O século XX foi também de grandes agitações políticas no Brasil. No Piauí, elas se refletem em cada fase da história nacional. Vamos viajar mais uma vez pelo século XX e conhecer a história da política e do poder em nosso estado. O século XX começa com forte influência do movimento republicano. No Piauí, a política, nas 3 primeiras décadas, é marcada por absoluta hegemonia das forças governistas, alinhadas à estrutura de poder nacional. Mandava no estado o Partido Republicano, absoluto nas eleições para o governo e parlamento. Foi o período de dominação política da família Pires Ferreira, sempre governista, enraizada no poder. No interior, com apoio dos coronéis. Até 1930 não existiam partidos nacionais. As agremiações políticas tinham caráter meramente regional. O todo-poderoso Partido Republicano era piauiense e sempre governista. O outro lado se aglutinava na oposição. E como esses segmentos da política piauiense se articulavam nos primeiros anos da Velha República? Nos 40 anos da chamada República Velha, nenhum oposicionista, digamos assim, foi eleito nas eleições de governador do Piauí, em que pese alguém que tenha sido oposição numa eleição, numa outra conseguiu entrar para a articulação principal, para os conchavos principais, e tenha conseguido a eleição de governador. Na República Velha, as eleições eram fortemente influenciadas pelo governo. Votavam maiores de 21 anos, alfabetizados e somente homens. O voto era aberto e bastante fiscalizado. Cada estado elaborava suas próprias leis eleitorais. Uma eleição descoberta, regiamente olhada, acompanhada pelos chefes políticos, tá? Que, numa das vezes, especialmente nos centros menores, fraudavam depois as atas se elas não saíam do jeito do interesse deles. O ambiente de frágil democracia foi interrompido com a eleição do governador Joca Pires, em 1928, empossado no dia 1º de julho e deposto 2 anos depois. Começo dos anos 30, o tempo fechado na política brasileira também repercute no Piauí.
Era o início da era Vargas. Começa com a própria ruptura que ensejou a subida do Vargas ao poder, sendo oficialmente perdedor da eleição de março de 1930. No começo dos anos 20, o poder no Estado muda de endereço, como mostra o repórter Gerson Rezende. Casarão do Comendador Jacó Manuel de Almendra, onde atualmente funciona o Museu do Piauí. Construído em 1859, a partir de 1873 passa a ser a sede do governo da província, sede administrativa e política do Império e início da República Velha. Era também o local de residência dos governadores. Foram 55 governadores que residiram aqui nesse casarão. O primeiro deles foi o José Francisco de Miranda Osório, que foi em 1873, que foi o momento em que esse casarão passou a ser sede do Poder Executivo. Em 1926, o governador Matias Olímpio de Melo deixa o Casarão do Comendador, hoje Museu do Piauí, e passa a residir aqui no Palácio de Karnak, iniciando um novo momento na história política e administrativa na sede do Poder Executivo Estadual. O historiador Damião Rocha analisa o aspecto institucional da mudança da sede do poder do Casarão do Comendador Jacó Manuel de Almendra para o Palácio de Karnak. Agora o Palácio de Karnak vem a ser a sede administrativa de fato e vai agregar como função política não só a questão administrativa que até então se desenvolvia. Então o Karnak vem a ser agora uma sede administrativa, um lugar privilegiado onde se pensa e se faz a política do Estado do Piauí, e a partir daí também vai se desenvolver um conjunto de decisões políticas que vão mudar um pouco a história do nosso Estado. No Arquivo Público do Piauí, no livro de mensagem dos governadores, encontramos a autorização do governador Matias Olímpio de Melo para o início das obras na Chácara de Karnak, hoje Palácio de Karnak. O valor da obra na época, 64 contos, R$405.838. Isso aqui é um palácio de atos políticos, atos públicos, né? Como foi durante também muito tempo a residência dos governadores, por uma questão de segurança, por uma questão da racionalidade da vida do próprio governador e da sua relação com as coisas da administração pública. Estamos, pois, aqui no coração do poder piauiense. Na segunda metade dos anos 20 do século passado, passou a ser conhecido como Palácio de Karnak, tendo sido adaptado para as novas funções políticas e administrativas. Casa de residência e de governo, o Karnak piauiense é símbolo do poder local. Do governador Matias Olímpio de Melo, em 1926, ao governador Alberto Tavares Silva, em 1971, 12 chefes do Poder Executivo Estadual, entre governadores e interventores, governaram o Piauí, residindo e despachando aqui no Palácio de Karnak. O governador Alberto Silva foi o último, tomou posse, passou pouco tempo aqui e resolveu fechar o palácio para reformas, e quando voltou, não mais ele era residência dos governadores. Essa característica de ser residência de governador, o Karnak deixou de ter em 1971, começo de 72. Sede do Poder Executivo Estadual, o Palácio de Karnak é um símbolo do poder com histórias relacionadas à vida político-partidária no Piauí nas últimas 8 décadas. Aqui, o caráter administrativo e institucional e os conchavos políticos sempre estiveram bem próximos. Se a gente retirar a tinta, ela tem muito o que dizer. Tem muito o eco de muitos conchavos, muitas decisões importantes para o Estado do Piauí, né? A estrutura arquitetônica do palácio e as fotografias dos governadores no auditório Eurípides de Aguiar preservam a história da sede do governo estadual para as futuras gerações, assim como o livro de termos de transmissão do poder, contendo assinaturas, transmissão de cargo e até declaração de bens, desde o governador Pedro Freitas em 1951 até os dias atuais. No Brasil, 15 anos de total domínio do presidente Getúlio Vargas. No Piauí, a era dos interventores. Leônidas Melo foi, com o apoio do governo federal, o governador que mais tempo comandou o Estado. Um político, um médico que se faz político nesse contexto, inicialmente eleito pela Assembleia Constituinte de 1935, indiretamente. Depois que veio o Estado Novo, ele foi feito interventor federal de Getúlio
no Piauí e assim permaneceu até 1945, quando o próprio Getúlio caiu, o que ensejou a eleições em todos os níveis no Brasil, no contexto da Constituição de 1946. Somente no final da era Vargas, em 1945, a democracia brasileira começa a existir de fato. Os partidos ganham caráter nacional. No Piauí, começam as disputas políticas sempre marcadas por dois grandes e importantes grupos. De um lado, o Partido Social Democrático, PSD. De outro, a União Democrática Nacional, UDN. O primeiro, herança dos governistas, interventores, aliados do poder. Na UDN, a oposição. Só depois surge o PTB como terceira força. Mais 7 pequenos partidos aparecem na cena política estadual. Mas o inesperado acabou acontecendo. A UDN dos ex-governadores Eurípides de Aguiar e Matias Olímpio chega ao poder com o médico José da Rocha Furtado, derrotando o governo, o PSD, o Partido dos Coronéis da política piauiense, dos interventores, das famílias Gaioso, Almendra, Freitas, Castelo Branco. Mas começa, no governo Rocha Furtado, acirradas disputas pelo poder no Estado. O mandato de Rocha Furtado foi um mandato muito conturbado, porque ele enfrentou uma Assembleia Constituinte muito equilibrada e comandada pelo PSD. E veio o pedido de impeachment e crises institucionais e guerras de natureza jurídica e judicial. E o certo é que foi um período muito conturbado da história política piauiense. Governo em baixa, UDN fragilizada, alternância no poder à vista. E não deu outra. Em 1950, Pedro Freitas leva o PSD ao governo do Estado. A tradição política da família Freitas é destacada. O poder muda de dono no Piauí. O Estado estava pegando fogo, vamos dizer assim, do ponto de vista político, quando ele ganhou a eleição e assumiu o governo, e ele, mesmo com essa luta do PSD e da UDN, ele fez um governo reconhecido, inclusive pelos historiadores, como um governo de pacificação, um governo para que voltasse a imperar a tranquilidade no estado do Piauí. Foi no governo Pedro Freitas o início da projeção do político do século no Piauí. Petrônio Portela era deputado estadual da bancada udenista. A habilidade do deputado estadual Petrônio Portela começou unindo amor, política e oportunidades para ocupar espaços na estrutura de poder do Estado. Durante o dia, na Assembleia Legislativa, críticas ferrenhas ao governo. Na UDN, Petrônio Portela era um dos mais aguerridos parlamentares da oposição. Mas à noite, frequentava a casa do governador para visitar a namorada. Como líder da UDN, começou a namorar a filha do governador, que era o Pedro Freitas. Mas mesmo assim ele era talvez o oposicionista mais duro na Assembleia Legislativa. E com isso também ele ganhou um nome muito grande, porque ele era coerente, era da UDN, noivo, depois marido da filha do governador, e evidentemente que ele defendia a bandeira do seu partido. Interessante é que pela manhã ele batia no governador como líder da UDN de oposição e à tarde namorava com a filha do governador, que era a dona Iracema, que foi sua esposa depois. Tragédia influencia a eleição no Piauí. Foi no final dos anos 50. Os jornais da época destacaram o acidente que matou o candidato Demerval Lobão. O desfecho, que envolveu tragédia e política, foi a eleição de Chagas Rodrigues para o governo do Estado pelo PTB. No entanto, em razão do sentimento popular, em razão do luto, esse sentimento levou o eleitorado piauiense a aclamar a eleição de Chagas Rodrigues e de Joaquim Parente, que foi o substituto do seu irmão Márcio Parente no Senado da República. Os anos 60 começam com o inesperado na política. UDN e PSD juntos, numa mesma eleição. Adversários ferrenhos, aliança jamais admitida. A proeza, a obra de engenharia política, foi de Petrônio Portela. Ele, como prefeito, conseguiu articular o impossível, que foi uma aliança do PSD e da UDN, tradicionais adversários, como já foi dito no Estado, e ele se tornou candidato a governador em 1962 dessa aliança, apoiado pelo PSD e pela UDN, que teve uma vitória
portanto, muito fácil nas eleições de 1962, e aí transformou-se num grande líder estadual. Março de 1964. Democracia na lata do lixo. Militares no poder. Consequência na política. Em Teresina, o vereador Jesualdo Cavalcante é cassado. Com a eclosão desse movimento militar que redundou na ditadura, eu terminei sendo cassado logo nos primeiros dias, que foi no dia 11 de abril. Então, logo foi baixado o ato institucional, eu fui cassado e, quando cassado, eu já me encontrava preso desde o dia 4 de abril. Deputados de oposição na mira do comando militar. O jurista Celso Barros era deputado estadual pelo PTB. Publicou livro sobre a tenebrosa fase da política brasileira. Para Celso Barros, a Assembleia Legislativa do Piauí ajoelhou-se diante do poder dos generais. As reações foram rigorosamente punidas. Inteiramente ajoelhada, inteiramente rendida, alguns porque achavam que o movimento era salvador. Portanto, o movimento vinha ao encontro dos seus interesses. Outros, embora discordando do movimento, por conveniência, para não dizer covardia, aderiram à revolução. No regime militar, Arena e MDB foram os instrumentos dos grandes grupos políticos para as disputas pelo poder no Estado. Surgindo então Arena e MDB. A Arena, o partido oficial, um partido comandado pelos militares, e o MDB, um partido pequeno, mas que fazia oposição aos militares no Brasil. No Piauí, Petrônio Portela comandou a Arena. E nesse comando ele conseguiu, então, formar o grande esquema Petrônio Portela, que durante várias eleições comandou, durante vários anos comandou os destinos da política piauiense. Começo dos anos 80, muda o clima na política brasileira. Os bons ventos da democracia começam a soprar para valer. Surge uma nova e diversificada estrutura partidária. Mas no Piauí, predomina uma lógica histórica. A supremacia de dois grandes grupos políticos, sempre com o mesmo objetivo: conquistar o governo do Estado. Na década de 80, a consolidação democrática com a Assembleia Nacional Constituinte. A bancada piauiense foi importante na elaboração da Constituição chamada Cidadã. O Piauí foi muito bem representado de maneira expressiva. Felizmente, temos hoje uma Constituição com 20 anos, depois da incursão do período imperial, é a mais longa, com perspectivas de se manter das suas origens, embora sofrendo muitas reformas. O século XX na política piauiense termina com a alternância de poder. Dois grupos se revezam no Palácio de Karnak e um piauiense com destacada atuação na política nacional, reconhecido como importante agente no restabelecimento da democracia no país. Melhor do que homenagearmos a figura de Petrônio Portela, dizendo que ele é o símbolo do Piauí moderno. Ele foi quem realmente deu ao Piauí essa visibilidade nacional que o Piauí tem até hoje, e um Estado que é um Estado que cada dia mais ele apresenta índices de desenvolvimento e se destina a ser um grande Estado. Por trás disso está a figura, a sombra de Petrônio Portela. Era assim um alistamento dos eleitores em 1927. Só no começo dos anos 30 é criada a Justiça Eleitoral Brasileira, instituído o voto secreto. A mulher conquista o direito de votar. Durante muito tempo, a justiça eleitoral foi conduzida de modo precário, muito vulnerável a fraudes. Enormes mapas de totalização de votos, preenchidos à mão, trabalho lento, até a conclusão dos processos eleitorais. O sonho da modernização sempre esteve presente na Justiça Eleitoral Brasileira. A partir da sua criação, em 1930, a meta era tirar ao máximo a influência humana dos processos eleitorais, para garantir mais segurança aos pleitos, até chegar à forma mais moderna e acabada, que é modelo para o mundo: a urna eletrônica. A primeira e bem-sucedida experiência foi da eleição municipal de 1996. Temos aqui, então, um exemplo do resultado dos trabalhos da Comissão de Apuração do TRE em 1978,
com os resultados dos candidatos a deputado federal para a Arena. Então vejo que aquele trabalho que o juiz fez lá na zona com a sua junta, aqui no tribunal ele era todo transportado novamente para esses mapas. Então veja o tamanho e quantas folhas, quantas páginas tem esse mapa para concluir o resultado de uma eleição apenas para um dos partidos, que na verdade na época nós só tínhamos 2 partidos, Arena e MDB. No entanto, todo esse trabalho hoje foi simplificado e apresentado à sociedade com muito mais agilidade e maior segurança. Porque o processamento eletrônico que a Justiça Eleitoral implantou a partir da década de 80, esse sonho da década de 30 se concretiza na década de 80, com o cadastramento de todo o eleitorado nacional, e em 1989 começa a fazer a primeira experiência de apuração eletrônica de votos, onde o Piauí participou desse projeto piloto com mais 4 unidades da federação. De 89 até 96, quando vivemos a primeira experiência de uma eleição com voto informatizado, nós também passamos por um período esperando esse aperfeiçoamento e essa modernização para que hoje pudéssemos estar desfrutando da velocidade de se apresentar com segurança para a sociedade o resultado da eleição em apenas essas tirinhas de papel. Ressalte-se, um projeto que se preocupou não só com a segurança, com a vontade do eleitor, mas sobretudo com a própria humanidade, quando ecologicamente projeta um modelo de votação onde o uso do papel é o mínimo possível. Chegamos ao século XXI. Se é verdade que somos consequência da nossa história e do nosso passado, também é verdade que o nosso futuro será consequência do que sejamos capazes de realizar no presente. É hora de unirmos passado e presente para uma reflexão. O português João Pereira Caldas foi o nosso primeiro governador. O oeirense Wellington Dias é o nosso atual governador. É com ele que vamos de volta à nossa primeira capital para reencontrarmos o passado, constatarmos o presente e refletirmos sobre o futuro. Oeiras é terra natal do governador Wellington Dias. E um passeio pelas ruas, visitas a prédios públicos, monumentos históricos, templos, tudo isso é sempre motivo de lembranças marcantes na vida de um menino pobre que sonhava em ser vaqueiro. Eu nasci em 1962, aqui no Hospital Deolino Couto. Era um parto complicado, dei trabalho para minha mãe até para nascer. O passeio continua com uma lembrança dos tempos em que estudar era oportunidade para poucos. Esta é a escola mais antiga de Oeiras. Este ano ela completa 70 anos, mas a escola Costa Alvarenga tem uma passagem interessante na vida do hoje governador Wellington Dias. À época, o garoto, vindo lá de Paislandim, do interior, tentou se matricular na escola e qual foi o resultado? Pois é, 40 anos atrás eu subi os degraus dessa escola com a minha mãe para fazer a matrícula. E aqui me foi negado a matrícula. O argumento era de que não tinha vaga, mas depois eu soube que até tinha vaga. Havia, na verdade, uma seleção dessa escola para as famílias mais importantes aqui de Oeiras. Isso, graças a Deus, pouco tempo depois, evoluiu, mas 40 anos atrás ainda era assim. E aqui eu fui fazer matrícula ali no Visconde da Parnaíba, e graças a Deus me recebeu bem, pude ali estudar uma escola com muita qualidade para as condições daquela época. Ali hoje estamos transformando numa escola de ensino para jovens e adultos, inclusive voltado para essa área da profissionalização, cursinho popular para preparar jovens que estudam na rede pública para fazerem um vestibular com chance de êxito. E depois estudei no Armando Burlamac, que era uma outra escola, e no ginásio estadual de Oeiras, mais tarde, complexo escolar farmacêutico João Carvalho, que era o antigo ginásio aqui de Oeiras. A escola recebeu o governador com festa.
Ele até conversou com alguns alunos sobre desafios do Piauí no século XXI, no setor imprescindível ao desenvolvimento do Estado. Celso, quantos anos você tem? 8 anos. Você faz qual série? Segunda série. Todo mundo aqui faz a segunda? É? Muito bem. Mas a visita do governador à primeira capital também cumpriu passagens históricas. Foi neste cenário que o Piauí deu passos importantes para a independência nacional. Confrontos decisivos com os portugueses. Essa é a Casa da Pólvora. Daqui se colocava a resistência, de um lado na defesa dos portugueses em relação aos brasileiros, do outro lado foi o primeiro ponto ocupado quando da adesão à independência do Piauí, e a partir daí também virou uma arma poderosa para consolidar a garantia, não é, da consolidação da independência do Piauí, da adesão ao grito de Pedro I. Portanto, a Casa da Pólvora era um local onde não só armazenava pólvora, armamento, enfim, mas também era um local que representava o símbolo do poder nessa área das armas. A fé na primeira capital guarda uma rica história em templos centenários. Esta é uma das mais antigas igrejas do Brasil. É a mais antiga igreja do Piauí e é uma das mais antigas do Brasil. Era uma igreja que atendia inicialmente a população negra. Isso aqui é o bairro Rosário. A população que aqui moravam eram os escravos. Depois do Riacho que moravam os brancos. Então, os negros só iam autorizados, só podiam acessar onde estava o palácio, onde estava a sede do governo, os clubes, as residências dos poderosos, dos grandes, dos brancos. Eu tenho a sensação que aqui nós estamos respirando a própria história. Aqui, nessa praça, tivemos os grandes acontecimentos da história. Imagine 250 anos atrás. Lá na frente, na formação da primeira equipe governativa, aqui a discussão sobre a independência do Piauí, enfrentar ou não enfrentar a força portuguesa. Fico imaginando lá na frente a discussão que queria Saraiva de levar a capital daqui para Teresina. Um passeio pelas ruas do centro histórico de Oeiras, impossível esquecer o velho casarão do brigadeiro Manuel de Souza Martins, o Visconde da Parnaíba, o homem que mais tempo governou o Piauí. Aqui é a fachada da casa do brigadeiro Manuel de Souza Martins, expressão fundamental na independência do Brasil, através das lutas travadas aqui no Piauí. O Visconde da Parnaíba, como é colocado na placa, após esse momento que nós tivemos especial e importante em Parnaíba, dia 19 de outubro, lá já com Simplício Dias, enfim, nós tivemos uma vinda do FIDIE em direção a Oeiras, porque dia 24 de janeiro de 1823, portanto, no ano depois do 7 de setembro, aqui ele oficializou a adesão do Piauí ao grito da independência do Pedro I. Governador, que paralelo se pode estabelecer do ponto de vista histórico do papel que representou Manuel de Souza Martins, o Visconde da Parnaíba, e os desafios de hoje? Olha, eu penso que o piauiense tem que ter muito orgulho da sua história. Uma história de pessoas corajosas, homens, mulheres. O Visconde da Parnaíba, o Né de Souza, como se trata carinhosamente aqui em Oeiras, foi alguém que arriscou a sua própria vida, colocando a independência desta região, ou seja, a
garantia de que esse território não continuaria sob o jugo português. E naquele momento, vamos dizer, se nós tivéssemos ali uma vitória portuguesa, seguramente ele teria sido enforcado. O reconhecimento disso foi tal que ele, em seguida, confiado a ele o direito de ser o comandante da junta governativa e, em seguida, de ser governador. Fez um trabalho que garantiu uma estrutura básica para Oeiras. Essa aqui é a Praça Visconde da Parnaíba e exatamente em homenagem a ele que morava aqui, num casarão aqui em frente a esta praça. Então eu fico imaginando, olhando para a nossa história, quanto orgulho a gente tem que ter. Primeiro, é uma história que se dá no Piauí, no Brasil e no mundo. O Piauí, se a gente olha nesses 250 anos, a gente tem que separar aí de 30 anos para cá. Nós crescíamos muito lentamente. O Piauí viveu uma fase muito importante na época do extrativismo, ali naquela fase em que a carnaúba, a maniçoba, o couro, o gado criado solto, ela pesou muito na nossa economia, para citar aqui alguns pontos importantes. O Piauí chegou a ser o 6º maior exportador brasileiro. Veio a Revolução Industrial, nós ficamos de fora. A nossa elite, aqueles que estavam no comando do nosso Estado, se conformaram em se apropriar da máquina pública. É daí que vem as oligarquias, daí que vem os chamados currais eleitorais, enfim. E o curral, aliás, e essa máquina pública servia para uns poucos. O meu desafio é dar celeridade, é poder acelerar. Nós estamos muito atrasados, nós temos que andar numa velocidade muito grande. E isso exige medidas corajosas, de alguma forma quebrando o que tinha de tradições ruins, o que tinha de pedra no meio do caminho para poder fazer andar. Eu olho a história do Piauí, veja, em 250 anos, se a gente pega de 1758 a 2002, o Piauí tinha em torno de 70 municípios com asfalto, e já com 223 municípios. Nós vamos agora, nesses 8 anos de mandato que eu estou, alcançar aí algo em torno de 150 municípios com asfalto, muito próximo disso. Você tinha 145 escolas de ensino médio a vida toda. Nós passamos para 500 e tantas escolas de ensino médio. Nós tínhamos 70% da população que não tinha energia elétrica na zona rural, passaram a ter energia elétrica. Tinha 1.200.000 pessoas que não tinham água potável, passaram a ter água potável. Mas principalmente com conhecimento, a expansão do ensino superior. Pra você ter uma ideia, o Piauí, até bem pouco tempo, tinha 15.000 pessoas fazendo ensino superior. Nós estamos nos aproximando de 100.000. Então, eu acho que esse é que vai ser o grande marco. As experiências de vida, de político, de administrador, traduzidas em livro. No passado, nos tempos do Visconde da Parnaíba, o governador do Bico de Pena, dos parcos recursos tecnológicos, que ocupava este palácio no centro de Oeiras. Hoje, o governador da era do computador, da excelência tecnológica. No banco da praça, o Wellington Dias adianta as primeiras frases do livro que só será lançado em 2010. São 250 anos de história. O senhor é o primeiro governador que por 2 vezes é eleito com mais de 50% dos votos. O que esperar do futuro? Eu acredito que essa é uma grande responsabilidade. Em 1998, eu ainda era deputado federal e eu já estudando muito o Piauí, eu comecei a escrever algumas coisas. Em 2002, assim, de uma tacada só, levado muito pelo sentimento, pela emoção ali do momento eleitoral, eu escrevi um texto, busco contar a minha história, junto com a história do Piauí, como eu encontrei o Estado, o que foi possível realizar durante este mandato, por isso que eu só vou poder terminar em 2010. E esse texto eu quero tratar aqui só da abertura. Na abertura eu escrevo:
Piauí, um sonho que não sonho só. Pegando a célebre frase do Paulo Coelho, musicada por Raul Seixas, eu trato aqui de um texto que diz assim: eu vejo o Piauí como na realidade ele é, e sonho como ele deve ser. E é sonhando que enxergo o Piauí em 2022. Desenvolvido, com qualidade de vida e para todos. E creio, é o sonho que não sonho só. Um bom líder tem o dom, tem instinto e sabe usá-los, mas é um sonhador. Um sonhador que trabalha para não sonhar sozinho. É capaz de sonhar o sonho do seu povo, com todo o seu povo, ou pelo menos boa parte dele. E sonhando juntos, trabalharemos e tornaremos este sonho realidade. Um bom líder sabe que seu povo precisa acreditar e trabalha para elevar a autoestima dos seus. No nosso Piauí, a ordem é fazer acontecer. Obrigado, governador. Eu que agradeço. Neste programa especial, viajamos bem mais que 250 anos para contar a história do Piauí, o estado onde viveu o homem mais antigo das Américas. Nativos que habitavam este lugar que um dia seria o Piauí e que aqui deixaram registrada a sua história, assim como tantos outros que vieram depois. Precisamos olhar, pesquisar o passado para avançar no tempo e enxergar como o Piauí mudou nesses 250 anos. Daquele começo, quando o primeiro governador do Piauí, João Pereira Caldas, fundou os 6 primeiros municípios, até hoje, muita coisa aconteceu. Somos mais de 3 milhões de pessoas em 224 cidades, ocupando um extenso território com mais de 250 mil quilômetros quadrados. Piauí, que antes era povoado através das fazendas de gado, hoje temos mais gente nas cidades. 85% da população piauiense está em áreas urbanas. No agronegócio, grandes investimentos. Nos cerrados, a soja impulsiona a produção de grãos e destaca o Piauí nacionalmente. Estamos exportando mais. Nossos produtos, como as ceras vegetais, castanha de caju, pedras e mel, chegam a países da União Europeia, Ásia e Estados Unidos. A educação avançou. São mais crianças nas escolas, mais perspectivas para os jovens no mercado de trabalho. Vivemos mais, superamos os 70 anos na expectativa de vida. Temos atrações turísticas de encher os olhos. Nosso delta reina magnífico sobre o Atlântico. Praias, lagoas, pedras encantadas, serras. Teresina é referência na saúde. Centro médico que atrai milhares de pessoas. Capital de negócios que cresce e já pulsa frenética rumo ao futuro. Piauí de muitas igrejas, de gente religiosa, de fé. Atingimos maturidade política, acompanhamos orgulhosos a evolução do processo democrático de escolha dos nossos representantes. Instituições e poderes que se relacionam harmonicamente, que prestam seus serviços à nossa população. Tivemos e temos nossos vaqueiros, nossas fazendas, nosso povo simples. Hoje corremos contra o tempo para acompanhar o mundo que não para. Extenso e promissor esse Piauí do século XXI. Cidades que se modernizam. Trânsito, indústrias, crescimento vertical, tecnologia, mundo digital globalizado.
Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Temos orgulho do teu passado e do teu presente. Confiamos no teu porvir. Sim, teu povo leal crê em tua grandeza, Piauí, e saberá construir o teu futuro. E a TV Cidade Verde estará sempre pronta, cumprindo sua missão de mostrar a boa imagem do Piauí.